Olá, meus amores, minhas amoras, tudo bem com vocês? Tô parecendo Sabrina Sato, né? Já falando com vocês. Gente, como vocês sabem, uma decisão muito acertada da Faculdade Araguá em suspender as aulas presenciais devido a essa epidemia do coronavírus. Mas claro que isso que significa que a gente não vai ficar parado, nosso conteúdo ele anda, até porque a gente tem muita coisa para ser falada durante esse semestre. Mas o fato é que a gente está vivendo uma situação atípica no mundo todo, que merece cuidado, merece precaução, mas o nosso conteúdo não pode parar. Então vocês podem ver que eu me maquiei, tá? Nessa tarde calorenta de Goiânia, para gravar essa mini videoaula para vocês. É um vídeo bem rápido, porque eu sei que não é a mesma coisa, então eu só vou retomar alguns conceitos que a gente trabalhou nas aulas passadas, para que vocês tenham a habilidade e os conhecimentos necessários para fazer as atividades que estão dispostas lá no Google Drive, tá? No Google Sala de Aula. Então vamos começar? Na aula passada a gente estava falando sobre concessão. Falei para vocês que os serviços de radiodifusão do Brasil eles são feitos através de concessão. O que eu quero dizer com isso? Que para operar rádio ou televisão no Brasil é preciso que seja feito um processo de quê? De licitação. Então eu escolho o melhor projeto, o projeto mais viável economicamente, o projeto que tem uma programação cultural, artística e jornalística adequada ao que pede a Constituição Federal, como a gente viu lá no artigo 221, né? E aí a partir disso eu avalio e aí eu vejo qual é a empresa que tem mais condições de operar esse canal, esse espectro eletromagnético que pertence, como eu disse para vocês, ao governo federal. Então, nosso primeiro conceito que retomamos aqui, que vocês podem ver aqui, é o conceito de radiodifusão. Então, que é a operação de sons e imagens através da iniciativa privada, mas controlado pelo governo federal. Então, quem opera é a iniciativa privada, a Constituição Federal e as leis sobre radiodifusão, eles me dão a possibilidade de operar isso comercialmente, mas eu tenho que seguir algumas regras que são impostas pelo governo federal. E eu lembrei vocês, isso cai em prova, que nós temos duas leis que são reguladas, que regulam o setor de radiodifusão no Brasil. Então são elas o Código Brasileiro de Telecomunicações, que é de 1962, e nós temos o Decreto 57, que é um decreto de 1963, que é um decreto muito importante também para a radiodifusão brasileira, que estabelece os critérios para programação, a quantidade de propaganda, enfim, tudo que os concessionários têm que saber para fazer uma boa operação em suas emissoras, sejam elas de rádio ou de TV. Então, nós temos essas duas leis. Então, o Código Brasileiro de Telecomunicações de 62 e esse decreto que é de 1963, certo? Então, essas duas legislações são do período lá da ditadura. O Código Brasileiro vem antes, mas o decreto vem no período ditatorial e são leis que regem ainda hoje esse setor no Brasil. Falamos na aula passada também que os militares eles tiveram influência direta no setor de radiodifusão, então investiram bastante em equipamentos, tiraram impostos para a compra de equipamentos e investiram muito em infraestrutura de telecomunicações, justamente para que todos os estados e todas as cidades brasileiras pudessem ter acesso à rádio e à televisão. Então, os militares eles foram fundamentais nesse sentido de modernizar o aparato tecnológico, mas como eles faziam isso, eles também controlavam, de certa forma, a programação dessas emissoras de rádio e de TV. Falamos também que até a Constituição de 1988 havia muita troca política de outorga, ou seja, de autorização do uso desses espaços de radiofrequência pelos políticos brasileiros. O presidente Sarney, na época, foi um dos presidentes que mais concedeu outorgas, né, de rádio e de televisão em troca de favores políticos. Então, não se esqueçam que a história brasileira ela tem essa relação muito corrupta de troca de moedas. Então, eu te dou uma outorga de rádio ou de TV e você me apoia no meu projeto político. Isso aconteceu até 1980. A Constituição Federal de 88, ela vem para falar e para impedir essa festa toda. Inclusive impedindo no artigo 54 que políticos com mandato, políticos que são presidente, deputado federal, senador, vereador, não podem ser concessionários, eles não podem ser donos de emissoras que são concessionárias de radiodifusão pelo governo federal. Então, o artigo 54 da Constituição Federal, ele veda, não posso ter políticos donos de emissora de rádio e de TV. Se eu tenho, é porque esses políticos conseguiram essa concessão antes da Constituição de 88. Com a Constituição de 88, isso não existe mais, certo? Então,
Então é uma mudança bem importante que a Constituição Federal, que é chamada de Carta Magna, ela veio para deixar para a gente, tá? Então, beleza, já falamos também sobre a legislação, sobre a influência dos militares e políticos, sobre critérios de concessão. Não falei para vocês sobre isso na aula passada. O que eu quero dizer de critérios de concessão? Lembra que eu falei para vocês que o interessado em operar uma emissora, seja ela de rádio ou de TV, ela tem que demonstrar para o governo federal que ela tem condições financeiras de manter aquela empresa? Porque não adianta nada eu ganhar a concessão, que é um processo de licitação, que demora cerca de 2 anos, e depois eu ganho essa concessão, eu ganho o direito de usar esse espectro eletromagnético do governo federal, mas eu não tenho dinheiro para manter essa empresa. E como é que eu faço? Então, eu tenho que fazer outro processo de licitação para escolher uma empresa que tenha. Então, quando a equipe do Ministério das Comunicações, que agora é o Ministério da Ciência e da Tecnologia, vai avaliar os critérios, eles também vão avaliar os critérios econômicos daquela pessoa que está propondo essa nova emissora de rádio ou de TV. E essa pessoa, esse empresário que quer usar esse espectro que está livre lá do governo federal, ele tem que provar também a origem do dinheiro, gente. Porque, como vocês sabem, acompanharam principalmente nos últimos anos, o Brasil tem vários e vários escândalos de corrupção. Então, muitas vezes, o dinheiro para montar uma emissora de rádio ou de TV vem de esquemas de corrupção, vem de lavagem de dinheiro. Então, até para eu montar uma empresa de comunicação, eu tenho que mostrar para o Ministério qual é a origem do dinheiro que eu estou montando aquilo. Compreenderam a seriedade disso? Justamente para evitar novos escândalos de corrupção e lavagem de dinheiro. Isso acontece antes de eu conceder a licitação, na fase de análise da documentação, certo? Então, esse é um dos critérios. Eu tenho que provar os critérios econômicos e a origem do dinheiro que eu vou utilizar para montar o meu canal de radiodifusão, certo? Beleza? Falamos sobre isso também, que são um dos critérios de concessão. Vamos falar também da programação. Programação já ficou muito clara que a Constituição Federal, juntamente com o Código Brasileiro de Telecomunicações e também o decreto lá de 1963, eles falam que as programações das TVs têm que ter finalidade artística, cultural e jornalística. Então, quando eu for apresentar o meu projeto lá para a equipe do Ministério das Comunicações, que hoje é tecnologia, para eles avaliarem se dão esse canal, se dão esse espectro eletromagnético para mim ou para o concorrente, eles vão analisar a grade de programação. Então, qual que é o proponente, essa pessoa que está propondo esse projeto, que tem uma grade, ou seja, uma programação mais interessante, com mais cultura, com mais jornalismo, com mais programação regional. Então, isso também conta na hora da análise. Então, o que vai pesar na hora da análise? Então, as condições financeiras desse proponente, se ele tem as condições para manter isso, e a qualidade da programação que ele está me apresentando. Então, tudo isso vai ser também visualizado, vai ser analisado pelo Ministério das Comunicações, que hoje é a tecnologia. Então, isso faz toda a diferença também. Em relação, pessoal, à programação. Então, vamos lá e anotem isso. Vocês estão me assistindo, vão ter que fazer atividade. Quais são os critérios da programação? Eu tenho que ter 5% de programação noticiosa todos os dias. Então, por isso que a gente tem muitos telejornais ao longo da programação. Já pararam para pensar nisso? Vejam que na Globo, por exemplo, na Globo eu tenho Hora 1 da Notícia, Bom Dia Brasil, o Jornal Hoje, né, que é o da hora do almoço. Eu tenho jornais regionais, eu tenho também Jornal da Globo e Jornal Nacional. Eu tenho cerca de 5, 6 jornais ao longo da programação. Por que eu tenho isso? Porque o decreto lá de 1963, ele pede explicitamente, ele faz essa menção, que os canais que operam nas frequências eletromagnéticas que pertencem ao governo federal, eles têm que apresentar 5% de programação jornalística por dia. Não é por semana, por dia, certo? Então, esse é um dos primeiros critérios na programação, 5% de programação jornalística por dia. Outro critério é que essas emissoras, sejam elas de rádio ou de TV, podem exibir só 25% do total da programação diária para propagandas. Falei para vocês que em emissoras que têm 24 horas de programação, 6 horas dessa programação podem ser para propaganda. Então, a lei foi muito generosa quando estabeleceu esse critério de 25% por dia. E aqui é um ponto que me incomoda bastante em relação aos critérios trazidos pela legislação, que é o que diz respeito à programação educativa. A lei pede apenas 5 horas semanais
semanais de programas educativos por emissora. Então, se eu tenho 24 horas de programação durante 7 dias, apenas 5 horas precisam ser de programação educativa. Por isso que a gente não vê tantos programas de cunho educativo na TV brasileira. Então, recordando esses critérios são o quê? Então, 5% da programação jornalística por dia, no máximo 25% de propaganda por dia e 5 horas semanais de programas educativos. Esses são os critérios trazidos pela legislação que a gente está estudando aqui. Outro critério que eu já falei para vocês e que serve só para a rádio é a exibição, a obrigatória da Voz do Brasil no período entre as 19 horas e as 22 horas. Então, isso é obrigatório só para as rádios. Falamos, então, dos critérios. Depois nós temos, então, os deveres dos concessionários. Os concessionários, eles têm o dever, gente, de manter a TV no ar. Então, caso essa TV ela saia do ar por algum momento ou por algum motivo, essa interrupção tem que ser comunicada ao Ministério da Ciência, da Tecnologia e das Comunicações, que é o ministério responsável por isso hoje, tá? Percentuais de programação a gente já falou e essa comunicação também do Ministério. Outra coisa super importante que está no meio desse esquema que eu fiz para apresentar para vocês, o prazo de concessão, super importante. Prazo de concessão para TVs é de 15 anos e de rádios 10 anos. Então, de 15 em 15 anos para TVs ou de 10 em 10 para rádios, eu tenho que renovar minha concessão junto ao Ministério. Então, o Ministério vai analisar se eu estou pagando os meus impostos em dia, se eu estou em dia com a Justiça do Trabalho, pagando meus funcionários de maneira correta e se eu estou seguindo esses critérios que eu falei para vocês da programação. Ele analisando, vendo que está tudo ok, ele renova essa concessão. É muito difícil não ocorrer a renovação da concessão aqui no Brasil, principalmente porque não há uma fiscalização efetiva. Portanto, é muito raro ocorrer a perda de uma concessão, a não ser que a TV entre em dificuldades financeiras, como aconteceu com a TV Manchete em 1980 e com a própria TV Excelsior em 1970. Mas fora isso, quem cumpre o mínimo ali da sua obrigação tem a sua renovação, tem a sua concessão renovada, certo? Espero que vocês tenham entendido. A gente terminou por aqui concessão de radiodifusão comercial. Vou gravar mais uma videoaula para vocês falando de TV educativa, TV pública e rádio comunitária. Então, assistam essa aula com atenção, façam todas as atividades das aulas propostas no Google Sala de Aula e qualquer dúvida, entre em contato com a titia, tanto pelo e-mail quanto pelo chat do Google Sala de Aula também. Tá? As atividades elas estão bem descritas, elas valem 4 pontos, certo? Então, tanto as atividades dessa semana como a da semana que vem. Então, prestem atenção, juízo, se cuidem, álcool em gel na mão e vamos fazer as atividades, esperar que tudo volte à normalidade. Até mais, gente!